Hoje é dia da gente falar do inventário dos famosos. Quem são esses famosos? O que está acontecendo nesse inventário deles? Tá? Por que esse inventário deles não anda? Por que fica tão parado? E talvez, o que eles poderiam ter feito para evitar esses problemas? Eu vou tentar ser o mais breve possível, evitar o juridiquês e contar para você a situação de uma forma mais simples, ok? Mas, voltando aqui então, famosos e seus inventários. Como que esses inventários deles têm lidado? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente poder conversar sobre esses inventários e conversar um pouco sobre o porquê que o inventário desses famosos não andou, o que aconteceu nesses inventários. É importante a gente conhecer um pouco do que está acontecendo e o que poderia ser feito. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos começar por um inventário muito especial. Vocês lembram dessa pessoa aqui, grande humorista de tempos atrás, conhecido como Mussum, o Antônio Carlos Bernardes Gomes. Olha só, o Mussum, ele faleceu há mais de 27 anos e o inventário do Mussum ainda não acabou. Vocês sabiam disso? Coloca aqui para mim quem já sabia disso. O que acontece? O Mussum, ele teve um filho, de um outro filho, que não foi reconhecido no inventário, não foi chamado para o inventário. E esse é um dos grandes problemas, muitas vezes, em inventário, que fazem com que o inventário não anda e o patrimônio seja dilapidado pela demora, pelo tempo. No caso do Mussum, esse filho, era uma situação em que o filho estava requerendo o reconhecimento da paternidade com ele, para só depois entrar no inventário. Aí o inventário tem mais de não sei quantos volumes que os herdeiros falam, e isso há mais de 27 anos, correndo esse reconhecimento de paternidade que só foi acontecer há pouco tempo atrás, agora em 2019. Então, o inventário do Mussum é um caso muito típico, não só para os artistas, mas de famílias. Muitas vezes as pessoas têm mais de uma família no seguinte sentido: tem um filho anterior ao casamento e filhos do novo casamento. Aí, nesse momento, enquanto o Mussum estava vivo, enquanto você está vivo, isso corre de uma forma muito simples. No entanto, quando você não está mais aqui, não tem mais aquela pessoa que controla, a tendência é que esse inventário comece a gerar briga. E a briga gera isso aqui, ó, 27 anos e o inventário ainda não acabou. Vou pegar um outro exemplo para vocês. Esse é mais recente. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar da briga que está tendo no inventário do Gugu Liberato, né? Acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar dessa briga. Olha só, o Gugu faleceu em novembro de 2019. Isso faz aí 1, 2, 3, vai estar indo para 4 anos. E até hoje, a família ainda não teve acesso à herança bilionária, tá? O Gugu deixou uma herança bilionária para os herdeiros. E tudo por quê? Porque mesmo com o Gugu deixando um testamento, olha só que interessante, era a intenção do Gugu organizar o patrimônio. Mais do que isso, era a intenção dele deixar todo mundo cuidado. Tanto que ele deixou um testamento, deixando, salvo engano, 90% para os filhos e uma porcentagem para a irmã. Só que o que acontece? O que as pessoas não entendem sobre o testamento é que ele não evita o inventário e muitas vezes ele gera mais discussão. Então a companheira, a esposa do Gugu, ela entendeu que aquele testamento estava errado e como ela é herdeira necessária, entrou contra esse testamento. Então é um caso típico de testamento que só complicou o inventário. Aí eu até coloco aqui, ó, testamento versus herdeiros. Porque quando você vai lá e faz um testamento, isso não quer dizer que os seus herdeiros, sua esposa, seu marido, seu filho do casamento, seu filho do casamento anterior ou do próximo casamento, não quer dizer, seus irmãos, não quer dizer que eles vão concordar com esse testamento. E o testamento, para poder ser validado, ele tem que ser feito um termo de abertura e homologação desse testamento. É uma ação judicial que você tem que fazer antes de poder ir diretamente para o inventário. Então, nessa ação já começou a discussão no caso aqui do Gugu Liberato, ok? E fora que eu vi recentemente que foi liberado um valor de R$10 mil por mês de pensão para a viúva do Gugu. E esse valor ficou travado ainda por muito tempo. Olha a confusão que o Gugu poderia ter evitado fazendo um planejamento aí adequado para a família dele. Tá? Vamos falar mais um? Vocês lembram do Emílio Santiago? Pois é, o Emílio Santiago, ele faleceu em março de 2013. E o inventário dele corre até hoje. Por quê? O Emílio não deixou nada organizado.
organizado. Então, são 3 pessoas disputando a herança no caso do Emílio. Tem a Ercília, que é irmã dele, tem o Tadeu, que é um companheiro dele, vivo, precisou declarar essa questão como casado para ser o herdeiro, e tem uma pessoa chamada Alexander Nunes, que está tentando comprovar a filiação com o Emílio Santiago, tentando comprovar ser filho. Aí vai lá, fez DNA, deu inconclusivo, pediu exumação do corpo, que saiu agora em outubro de 2022, autorizando a exumação, para aí sim, enquanto isso, ninguém tá ali aproveitando, a palavra não seria nem aproveitando, mas utilizando de tudo que o Emílio construiu. E mais, se esse Alexander Nunes for realmente declarado como filho dele, for declarado, a paternidade for positiva, a irmã dele pode ter que sair desse inventário, porque ele não deixou nada em vida. Então é mais um caso que, como não tinha uma organização, e muitas vezes quando você não tem filhos ou não tem esposa, marido, é um momento de organizar o seu patrimônio, porque você fica aquela dúvida de quem vai ficar com o patrimônio. Não adianta só fazer um testamento, não foi o caso do Emílio, porque mais uma vez o testamento não evita o inventário. O ideal é que você crie uma estrutura em vida para que as pessoas que você ama, que você quer contemplar com o suor do seu trabalho, aquilo que você não vai dispor em vida, aquilo que você não vai gastar, vai ficar efetivamente para a próxima geração, o ideal é que você crie uma estrutura para que aquilo seja transmitido para eles de forma automática, sem que você perca o controle desse patrimônio. Mas vamos para mais um exemplo. A Marília Pera. Essa aqui sim já acabou, mas o inventário durou de dezembro de 2015 até setembro de 2019. Em setembro de 2019, as partes chegaram a um acordo. Por quê? O que aconteceu no caso da Marília? Ela deixou um testamento deixando 75% do seu patrimônio para os filhos e 25% para o marido e para a irmã dela. E na hora que isso foi feito, foi se fazer ali o termo de abertura e homologação do testamento, essa ação judicial para homologar esse testamento, o marido dela chegou e falou assim, eu tenho direito a 50%. Inclusive, o marido é herdeiro necessário nesse caso. Então, ele contestou isso. E durante 5 anos, eles ficaram discutindo somente isso, para finalmente, em 2019, pelo que a gente viu das notícias, eles aceitarem fazer justamente da forma que a Marília deixou. E olha, pensem comigo se não é um absurdo você pensar que você vai deixar um testamento que você quer que seja a sua vontade, com um patrimônio que você construiu, se não é um absurdo você pensar que as pessoas vão questionar a sua vontade lá na frente, de uma coisa que você construiu. É um absurdo. E o problema do testamento é esse, porque você não deixa as coisas prontas em vida, você só fala o que você quer. Conta aí com não a boa vontade, mas com a vontade de cada um de aceitar o que você queria, em detrimento muitas vezes de um direito que acha que tem ou que o outro acha que o outro não tem. Então você depende das pessoas aceitarem isso no momento que você não está aqui para impor a sua vontade. E esse é o grande problema do testamento. E mais, ele aparece numa hora que a cabeça das pessoas não está boa, porque elas estão lidando com um luto, elas estão lidando com uma situação de luto, que já é uma tristeza muito grande por ter perdido um ente querido, e acabam tendo que lidar também com questões burocráticas caras de inventário. E isso acaba com o inventário. É impressionante o tanto que acaba com o inventário. Ou seja, um caso na Marília Pera é mais um caso de testamento versus herdeiros. Ou seja, um testamento indo contra a vontade dos herdeiros. E o testamento, que é a vontade da pessoa que construiu o patrimônio, não deveria nem ter essa questão de ter a vontade dos herdeiros. Mas falando de lapidar patrimônio, vocês conhecem o caso do Chico Anísio? O caso do Chico Anísio eu quero contar um pouco para vocês. Olha só, o Chico Anísio ele faleceu em março de 2012. Isso tem mais de 10 anos, ok? No caso do Chico Anísio, a grande questão também é testamento versus herdeiros. Por quê? Porque o Chico Anísio, ele deixou todo o patrimônio, ele excluiu da herança um dos seus filhos, o herdeiro necessário, que era aquele artista que fazia o seu boneco. Não sei se alguém aqui lembra aí da Escolinha do Professor Raimundo, outros programas que ele fez. E por isso, o artista que fazia o seu boneco, eu esqueci o nome dele aqui agora, entrou na justiça pedindo a nulidade desse testamento. E conseguiu, só que isso demorou muito para julgar. Se salvo engano, foi em 2018 ou 2019. E aí, recentemente, o caso do Chico Anísio tem sido pior. Por quê? Porque a fortuna que ele construiu virou dívida. E isso não é incomum de se ver em caso de inventários. Principalmente inventário que se tem briga entre os herdeiros. Olha só para vocês verem.
dele, tá? Os bens que seriam partilhados ali pelos herdeiros do Chico Anísio giravam em torno de 4 milhões. Isso que está ali declarado na mídia, né? Porque tem várias notícias que falam que o patrimônio seria muito maior, até pelos royalties que ainda recebe da Globo, que recebe pelos valores que recebia, mas seria 4 milhões. Só que só de dívida hoje, por causa de imóveis ficarem parados em inventário, o espólio do Chico Anísio está devendo 7 milhões de reais. Desses 7 milhões, 1,4 milhão é só de IPTU e de condomínio. Ou seja, o fato do inventário demorar está dilapidando o patrimônio dessa família. E aí agora começou uma nova discussão entre os filhos do Chico Anísio, que são os novos herdeiros, que tentaram destituir a esposa dele como inventariante e estão pedindo uma prestação de contas para ela, para que ela venha dizer por que está com essas dívidas e dizer para onde é que foi dinheiro, para onde é que foi royalties que ele recebia, para onde é que foi toda a fortuna do Chico Anísio. A verdade é que o inventário fez com que essa fortuna, esse grande humorista que nós tivemos, se perdesse por nada, se perdesse para nada, por causa de falta de uma organização. E aí você deve se perguntar, e são vários outros, né? Nós temos os casos aí da Marília Mendonça, tem casos de vários outros artistas que estão aí passando por inventário. Eu trouxe aqui alguns para vocês, né? A questão maior que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por que pessoas tão esclarecidas e pessoas tão com tanto valor econômico, com tanto patrimônio, olhem o Gugu, salvo engano, chega a 1 bilhão o patrimônio do Gugu, não fizeram algo em vida para evitar isso? O que acontece? Esses artistas, eles enriqueceram no meio artístico, eles enriqueceram com o seu talento, com o seu esforço, com a sua arte, e não no meio empresarial, como é o caso de Odebrecht, Antônio Emílio de Moraes, família Marinho, do Grupo Globo. São bilionários que enriqueceram no ramo empresarial. E dentro do ramo empresarial já existe uma cultura de se organizar, se planejar, organizar o patrimônio, sim, para pagar menos imposto e sim, para evitar conflitos no futuro. O ramo empresarial está sempre buscando uma proteção patrimonial e benefício econômico nos atos deles, diferente das pessoas que estão enriquecendo no ramo aí artístico, pela sua arte, ou o próprio trabalhador, que muitas vezes esquece que fica tão feliz, a gente fica tão feliz, né, tão eufórico ao adquirir patrimônio e fica tão feliz ao conseguir crescer esse patrimônio, se tornar cada vez maior, né? Eu atendo aqui famílias com patrimônio muito extenso, mas você vê que o patriarca, a matriarca, os dois juntos construíram cada prego do seu patrimônio, com muito trabalho, muita dedicação ao trabalho. E até por tanta dedicação ao trabalho, nunca pararam para se dedicar ou se preocupar em ter um pouco de educação patrimonial. E isso é muito importante. Comece comigo aqui. Quem já pensou alguma vez em como que vai ficar o patrimônio que adquiriu para a geração futura? Ou a empresa que montou, que suou tanto para dar certo, como que ela vai ficar no futuro? Quem aqui já pensou nisso? Já tomou algum ato? Já entendeu como que está o patrimônio? Já fez um levantamento para poder colocar isso? Coloca nos comentários se você já fez algo pensando nisso. E dependendo do que você fez, coloca o que você fez, que eu posso comentar aqui depois para falar sobre isso, entendeu?